queridos alunos do estado de São Paulo, tudo bem com vocês? Sou o professor Mauro e estamos aqui mais uma vez para mais uma aula de língua portuguesa da primeira série do ensino médio. Estou aqui com a companhia da professora Márcia. Boa tarde, professora Márcia, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, estudantes. Obrigada novamente, professor Mauro, pelo convite. Na tela, por favor, o que faremos hoje? Hoje nós vamos relembrar as figuras de linguagem, metáfora, personificação e metonímia. Oferecer um modelo de correção para uma atividade que propomos na semana passada e elaborar um roteiro de leitura. Para início de conversa, na última aula revisamos os elementos que estruturam uma narrativa e associamos com outras formas de contar a história. Então, revisamos isto. Utilizamos o exemplo do cinema, filmes que você escolheu e o famoso clássico dirigido e escrito por James Cameron, Titanic. Foi o que fizemos. Nesta aula, vamos continuar neste trabalho com narrativas, buscando descobrir como os autores constroem significados a partir do trabalho artístico com a linguagem. Mas antes de falar mais sobre isso, a pergunta é: qual das frases abaixo é um exemplo de metáfora? Você tem duas opções aí. E qual das duas frases abaixo é um exemplo de metáfora? A letra A, Diolindo terá uma noite de almirante. É uma metáfora. A letra A é a metáfora. A agulha conversava com a linha, dizendo ser mais importante. A agulha conversando com a linha, personificação. A princípio, o que eu falaria, como é que eu definiria a metáfora de maneira bem resumida? Tem uma palavra aqui, outra palavra aqui. Se eu comparar essa palavra com essa palavra, eu tenho uma comparação. Por exemplo, meu verso é igual a sangue. Eu estou comparando as duas. Agora, quando eu conecto os dois conceitos, as duas palavras, eu falo, meu verso é sangue. Criei uma metáfora. No caso de Diolindo terá uma noite de almirante. A noite de almirante é porque o almirante tem uma noite espetacular, né? Uma noite de luxo, uma noite de prazeres, né? Então, quando eu falo que Diolindo terá uma noite de almirante, eu coloco o almirante como sinônimo de prazer. E eu crio uma metáfora. Logo, ter uma noite de almirante é ter uma noite de alegria, de felicidade. Próxima pergunta na tela. Para essa pergunta, mais um minutinho. Personificação ou prosopopeia? O que é? Tá lembrado? Então, vamos lá. Um minutinho para você. Então, professor Mauro, é sempre uma grande satisfação essa interação dos alunos nas nossas aulas, Ótimo, né? excelente, Né? muito bom. Então, temos aqui até um nome carinhoso, a Ana Martinha, né? Ana Martinha, Ela nome. Ela diz aqui que são a mesma coisa, Exato. né? O Renan também, ele fala que é a escrita dos sons. Ele está confundindo com onomatopeia. Isso. Onomatopeia é a escrita dos sons. É a imitação dos sons, né? Exatamente. Boom, aí você escreve boom, B-O-M, né? Catapum, atim, né? Na realidade, em português, a escrita do som do cachorro latino é au, au, au. Em inglês, fala roof, roof, roof. Curiosidade aleatória, desculpa, mas vamos lá. Mais participações, professora? Com certeza. A Nicole, ela diz aqui que é dar vida aos seres inanimados. Não falaria melhor. Exatamente isto. Personificação, no caso do conto que lemos há 2 semanas, né, 2 aulas atrás, quando a agulha e a linha estão conversando, você tem uma personificação. Quando você tem seres inanimados criando vida, criando sentimentos, ações humanas. Né? Nas fábulas, por exemplo, no conto do Machado de Assis, a agulha e a linha. Você pode chamar de personificação ou de prosopopeia. A última questão nesse assunto ainda, essa é importantíssima. 1 minuto para vocês responderem na tela. Metonímia.
o que é? Um minutinho. Em geral, nas novelas, quando aquela vilã está com muita raiva da mocinha, ela pega um vaso de planta, de flores, e joga na parede. Ela não está com raiva do vaso, não está com raiva das plantas, ela está com raiva da mocinha. Bom, se ela mata a mocinha, acaba a história. Então ela faz o quê? Desconta a raiva dela no vaso. O vaso é uma parte, o todo é a mocinha. Então aquilo mostra o quê? O ódio, a violência, a agressividade dela. Metonímia, a gente pode usar em outros momentos. Por exemplo, eu li Camões, né? Você leu a parte, que é o escritor, o todo é a obra dele, né? Então, resumindo na tela. Todas as partes de uma narrativa literária são estruturadas para criar os efeitos pretendidos pelo autor. O trabalho com os personagens, o ambiente em que o enredo transcorre, o desenvolver mais dinâmico ou lento da narrativa, assim como a forma como o narrador se posiciona, o clímax, o desfecho. Todos os elementos que compõem a narrativa são combinados de forma que cada história esteja carregada de subjetividade e que, ao longo da leitura, possamos ser levados aos significados propostos pelo autor e por outros que possamos depreender a partir da leitura. Título: Noite de Almirante. Narrador onisciente, é aquele que sabe tudo o que acontece na história. Personagens: Diolindo, Genoveva, são os protagonistas, e Dona Inácia. E alguns personagens que passam, né, aleatoriamente, mas assim, o principal são esses três. O espaço, o lugar onde a história acontece, Rio de Janeiro. O enredo: Diolindo retorna de viagem e cobra a promessa de amor de sua amada Genoveva, que não o esperou, tendo casado com outro. O conflito: a promessa de casamento do casal. Tempo cronológico, a história se passa do começo, meio e fim, não tem tempo psicológico, a história é uma narrativa linear. Clímax. No clímax da história, para quem leu sabe que o clímax é quando o Diolindo entrega o presente que trouxe da viagem a Genoveva e ameaça se matar. No desfecho, Diolindo volta ao navio e mente sobre o encontro com a amada. Primeira pergunta. Escreva na parte superior da folha do caderno o nome do conto e do autor. A2 na tela. Escreva em 4 linhas um resumo do enredo do filme. Lembre que o enredo é a história. Pergunta 3. Na tela. 3. Como eram as roupas vestidas pelas personagens? Isso é importante. Roupas de época, simples, de festa, cara. As personagens se parecem com pessoas reais? Quais atitudes que elas tomam comprovam isso? Pergunta 5. Na tela. Qual é a relação entre o local e a época em que a história se passa e o comportamento das personagens? É assim, as histórias passam num período e no lugar. Qual a relação entre essa pessoa? Por exemplo, a história se passa no espaço. Qual a relação dela com o espaço? A história se passa na floresta. Qual a relação dela com a floresta? A história se passa, sei lá, num cruzeiro, né, no caso Titanic. Qual a relação dela com este cruzeiro? A próxima pergunta, mais um minutinho. Na tela. Observe as personagens quanto ao seu perfil psicológico, os valores que defendem e a sua participação na trama. Lembra disso? E responda. Qual é a sua opinião sobre o comportamento dos personagens? Você concorda com o que os personagens fazem daquela história? Por exemplo, eu falei do Titanic, Noite de Almirante, a agulha e a linha do Machado de Assis, né? Então, qual é a sua opinião sobre o comportamento dessas personagens? Próxima pergunta, 30 segundinhos. Vamos lá. Se você não conseguir responder a tempo, você dá um print na tela. Se estiver vendo em reprise, dá uma pausa aí. Qual é a mensagem do conto? Qual é a ideia dominante que sustenta a história do conto que você leu? Qual é a ideia dominante? O que é a ideia central? Olha, que perpassa toda a história. Escreva 3 pontos favoráveis e 3 pontos desfavoráveis do conto que você leu. 3 pontos positivos, 3 pontos negativos da história. Coisas boas e coisas ruins da história, do filme, do livro, preferencialmente do conto que você leu. Falou?